Abra comigo a sua Bíblia em Números. Números capítulo 27. Números 27, versículo de número 12. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, a Barim, e vê a terra que eu dei aos filhos de Israel. E tendo visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebelde. Rapaz, se Deus está falando isso para o cara mais manso da terra, isso me preocupa muito. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebelde ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles e entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos, apresenta-o perante Eliezer, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeçam toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos, e lhe deu a sua ordem, como o Senhor havia lhe falado por intermédio de Moisés, o seu servo. Aleluia, glória a Deus. Há uns dias atrás eu ministrei essa palavra, mas eu usei outro texto em Números 20, e claro, não foi a mesma coisa. E eu estava falando, pensando sobre unção. Nós estamos falando muito sobre unção aqui nesses dias, e uma das coisas que vai acontecer nesses dias, você pode escrever isso: vai haver transferências de unção. Vai haver transferências. Eu estou usando o texto de um homem que Deus está recolhendo, mas não significa simplesmente que Deus vai recolher você, não é isso. É uma unção que não vai parar em você, até porque você é um rio, você não é uma represa, você é um rio. A unção tem que passar por você, né? E Deus é maravilhoso, perdoa os nossos pecados, nos introduz na promessa. Mas um dia o boleto chega, meu irmão. Um dia o boleto chega. Deus perdoa a culpa do seu pecado, como diz o Salmo 32, mas a consequência, ela é desastrosa. A consequência, infelizmente, nós temos que vivê-la. A culpa do pecado Deus perdoou e morreu na cruz por isso, né? Davi diz no Salmo 32 que Deus perdoa a culpa do seu pecado. E ele disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram pelo meu bramido o dia inteiro. Então eu disse: confessarei o meu pecado, e a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. O Senhor está sempre empurrando você para a confissão. Como eu disse ontem, antes de ontem e anteontem, eu vou falar hoje de novo. Se a gente achar que tudo que acontece na igreja é o diabo de ruim, a gente vai achar que a gente precisa de libertação e não de arrependimento.
Tem lugares que nós precisamos de arrependimento e não é de libertação. Chega de dar crédito ao diabo por coisas que foi eu que fiz. Sabe, chega de dar crédito ao diabo, decisões que o diabo é o chavão preferido. Não era chavão de pastores, agora virou até chavão de pastores. O cair é do homem e o levantar é de Deus. O cair é do inferno, é do diabo. Amém? Não é do homem, não. O homem foi feito para ficar de pé. Amém? O homem foi feito para ser homem. Qual é o trabalho do homem? O trabalho do homem é proteger, prover e procriar. Esse é o trabalho do homem: proteger, prover e procriar. E todo homem que não está sendo preparado para isso, não vai ser homem. E nós precisamos entender isso. E entender também que Deus não tem compromisso com o cenário atual que oscila de tempo em tempo. Deus tem compromisso com a sua profecia. O cenário oscila e a igreja não tem que oscilar como o cenário oscila. A igreja precisa ficar firme nas promessas de Cristo. Amém, irmãos? Nós somos chamados para ficar presos nas promessas de Cristo. Então, se o mundo é quadrado, eu sou redondo. Se o mundo é redondo, eu sou quadrado. Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, eu também entendo que cooperam para o mal. Eu também entendo que tem coisas ruins acontecendo e eu não tenho que me mover para tentar resgatá-las. Nem tudo Deus vai transformar. Nem toda oração que você está fazendo Deus vai ouvir. Como é que é? Não vai. A sua oração tem que estar de acordo com o que está escrito. Amém? A sua oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Eu vou repetir: Deus tem compromisso com a profecia e não com o cenário que oscila de tempo em tempo. Mas Deus não falou mais, pastor. Deus não tem que ficar repetindo, porque a palavra dele ecoa na eternidade. Deus não precisa ficar repetindo toda hora o que ele já disse. Mas pastor, faz 10 anos que Deus não fala comigo. A última vez que ele falou, você obedeceu e fez o que ele disse? Porque a hora que Deus falar de novo, ele vai voltar a falar aquilo que ele já falou. Irmãos, Deus não tem sombra de variações. Não há mudança dele e nem sombra de variações. Deus, você vai perceber, caminhando com Cristo, caminhando com Deus, estudando sobre esses assuntos, que ele usou pessoas simples, e pelo Espírito Santo ele tornou essas pessoas ousadas e corajosas para transmitir a sua palavra. Eu creio, aí é coisa minha, você julga, eu creio que é mais fácil gerar ousadia ao simples do que simplicidade ao ousado. Tem gente ousada, mas não é simples. É muito mais fácil você gerar ousadia numa pessoa que é simples. É muito mais fácil você gerar coragem nela. Porque debaixo da unção a gente trabalha debaixo de um ímpeto, né? A gente quer fazer, a gente quer trabalhar, a gente quer desenvolver, a gente quer dar uma resposta. Mas, irmãos, há tempo para todas as coisas. Você vai perceber assim, vai ter tempo aí, vai passar 2, 3 anos que você não vai dar muito fruto, porque o fruto só dá na estação própria. Vai ter tempo que você não vai dar fruto, você vai trabalhar pra caramba e não vai dar fruto, não flui. Mas daí você entra na agenda de Deus, aquilo que você esperou por 3 ou por 30 anos, pode acontecer em 3 dias, né? A Bíblia diz que naquele mesmo dia o Senhor tirou um povo do Egito, eles estavam esperando 430 anos, naquele mesmo dia, e a Bíblia diz que ele tirou todos os seus exércitos. Agora, é interessante que eles não eram exércitos, eles eram escravos. Mas bastou um dia para Deus transformá-los num exército. Mas eles eram escravos. E naquele dia, a Bíblia diz que Deus tirou do Egito todos os seus exércitos, os filhos de Israel. Então eu acredito muito nessa transferência, irmãos. E aqui é interessante, porque Deus está falando com Moisés: lembra daquele dia lá que eu mandei você fazer uma coisa e você fez outra? Lembra que eu mandei você falar com a rocha e você bateu nela? Você estava tão acostumado a trabalhar de um jeito que quando mudou o jeito você não conseguiu mudar. Você não conseguiu transicionar quando eu mandei transicionar. Você estava tão acostumado a fazer a igreja crescer do seu jeito que quando eu disse para fazer ao contrário, você não sabia fazer.
e você não perseverou. Eu disse para você não bater na rocha, eu disse para você falar com ela. E o pior, Moisés bateu e funcionou. Esse é o problema, que tem coisas funcionando na igreja e a gente acha que Deus está de acordo. Tem coisas que funcionam, mas Deus não está de acordo. Porque eu faço funcionar na minha performance, na minha persuasão, mas não, Deus não está de acordo. Isso é terrível, porque à medida que funciona, eu penso que está tudo certo, Deus está provando, o povo está bebendo água, afinal de contas o Deus disse que ia dar água para o povo, e eu bati na rocha e a água veio, mas Deus não disse para bater, Deus disse para falar com a rocha. Não, mas eu falei, não funcionou, eu voltei a fazer o que eu fazia. Você não pode mais voltar. Quando você era menino, você fazia coisas de menino. Amém? Quantas vezes eu já bati na rocha, irmão? Quem aqui já bateu na rocha? Eu mesmo. Uma vez eu fui expulsar o demônio de uma mulher, ela mordeu o meu braço, eu peguei o braço dela e mordi também. O demônio saiu na mordida, irmão. Mordi o braço. Já cuspiram em mim, eu cuspi também. Demônio não gosta de mim, porque a gente, né? No ímpeto do evangelismo, você está ali, né? Glória a Deus. Uma vez um cara entrou aqui querendo bater, puxando faca e tal, eu peguei um pau e saí correndo atrás dele. Faz anos, irmão, faz anos, muitos anos, mais de 20 anos, né, amor? Mais de 20 anos, era um outro tempo, assim, que eu batia na rocha, funcionava. Ele fugiu, funcionou porque ele fugiu, ele foi embora. Mas, pastor, o senhor já fez isso? Não ri não, porque você já fez coisa errada também. Não ri não, porque debaixo da unção você já funcionou na força do seu braço. Você já comprou coisa que Deus não mandou comprar. Você já vendeu coisas que Deus mandou dar. Você já foi em lugares que Deus disse para você não ir. E pronto. E essas coisas não adianta profeta. Não adianta o profeta dizer, eis que eu te digo, filho meu, não vai. Não adianta. Deus tem que falar. Não adianta, como disse o Felipe, não adianta terremoto, não adianta raio, não adianta trovão. Deus não vai falar nesses lugares. Deus vai falar dentro de você. Chamar você no canto e dizer assim, lembra aquele dia que a gente conversou, eu falei para você, chamei você no canto e disse, não bate mais na rocha, fala com ela. Mas não interessa, eu mandei você mudar. Mas eu comecei a igreja assim, pastor. Eu fazia cultos aqui tinha corredor de fogo, irmão. Nós fazíamos os obreiros, tudo aqui, corredor de fogo, todo mundo pulando, dançando, né? E orando, aí caía demônio, caía gente na unção, era uma mistura de coisa, né? Aí começou a ter discussão, quem caía para frente, quem caía para trás. Os irmãos já disseram, o irmão que cai para frente é demônio, cai para trás é unção, né, pastor? Meu filho cai para o lado. Agrada todo mundo, o céu e o inferno. A gente já viveu coisas aqui, irmão. Já vim pregar aqui que o cara parou ali na frente e disse, você dá ceia para criança? Eu digo, dou. Satanás. Eu digo, irmão, o traficante dá cocaína para criança, por que não pode dar ceia? O traficante dá metralhadora para criança, por que não pode dar ceia? Então a gente já sofreu muito aqui, irmão. Eu já me chamava de demônio dos olhos azul, que eu pregava drogado ainda, que eu usava droga atrás do púlpito. Essa saidinha que eu dou aqui era para usar droga e voltar drogado. Então a gente já ouviu tanta coisa. É porque nunca me conheceram drogado. Se conhecesse, meu Jesus, não tenho saudade. Eu estou falando porque Deus está mexendo no seu modo de agir, na sua forma de conduzir, e você vai ter que mexer. Você estava acostumado a fazer de um jeito, deu certo até aqui, não vai dar mais. Deu certo, o que te trouxe até aqui não é mais suficiente. A oração que veio até aqui não vai servir mais. O jejum que você fazia até aqui, ele não é mais eficaz. Você vai ter que mergulhar um pouco mais, você vai ter que aprofundar um pouco mais. Talvez você vai ter que parar algumas ações para entender os próximos comportamentos.
Deus vai mexer com você. Isso eu estou falando para pastores, para a igreja. Sabe? Os cultos que você fazia, o culto da libertação, o culto da vitória, o culto do óleo com Israel, o culto do vale do osso seco, o culto do vale do sal, isso vai acabar, irmão. Isso não vai mais convencer pessoas. O que vai convencer pessoas é homens no púlpito com microfone, mulheres com microfone, cheias do Espírito Santo, cheias de vontade de obedecer a Deus. É isso que vai convencer. Amém? A mesma ferramenta que Deus usou para tirar você do mundo não vai ser a mesma ferramenta que Deus vai usar para introduzir você na promessa. Para tirar você do mundo Ele usou Moisés, mas para introduzir na promessa Ele usou Josué. Moisés não tinha base familiar, foi criado por 3 mulheres: Joquebede, a filha de Faraó, e a irmã Miriam. Moisés nunca circuncidou um filho. Olha, eu estou falando do maior legislador da Bíblia, de um homem que eu respeito, e quando eu chegar na eternidade eu quero abraçá-lo e beijá-lo e dizer: Moisés, você é zica, mano. Quero dizer: Moisés, você é o cara, mano. Mas Deus não usou ele para introduzir o povo na promessa. O que te serviu para sair do Egito não é a mesma ferramenta que serve para te introduzir na promessa. Moisés deixou a família para trás e foi para o ministério, achando que o ministério substitui a família. O sogro teve que levar a família atrás no deserto para ver se ele encontrava a família. Josué disse uma coisa: vocês procuram quem servir, porque eu e a minha... Então, para te salvar do Egito, pode ser qualquer pessoa cheia do Espírito Santo, mas para te introduzir na promessa, além de ser cheio do Espírito Santo, vai precisar de bases sólidas. Então se preparem, pastores, porque tem muita gente rodando no deserto que nunca entrou na sua promessa. Eu conheço crente que está 20 anos, 30 anos, gente boa, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que não acharam ainda a ponta do novelo, que estão correndo de um lado para o outro. Olha, e a gente vê, a gente fica triste, porque a gente sabe que está cheio de unção ali, tem graça de Deus, tem honestidade, tem legalidade, tem lealdade, mas fica só rodando no deserto. Deixa eu te falar uma coisa, esses são dias decisivos, irmãos. Nós estamos entrando em dias decisivos. E aí Deus falou assim: Moisés, lembra que eu falei para você lá, para você não bater, e você bateu? Mas funcionou, funcionou, mas eu não aprovei. Nem tudo que funciona eu aprovo. Então, por causa daquilo, Moisés, você não vai entrar. Você acha que Moisés se preocupou? Você acha que Moisés disse: meu Deus, e agora perdi o ministério? Não, Moisés só ficou preocupado com uma coisa: Senhor, tudo bem, eu não vou entrar. O Senhor vai levar eu para onde? Eu vou trazer para você, para mim. Vou parar você, mas eu vou levar você junto com seus pais para a eternidade. É, Senhor? É. Então deixa eu pedir uma coisa para o Senhor: levanta um homem. Moisés começa a dar conselho para Deus. Moisés diz assim: tudo bem, se o Senhor não vai usar mais eu, então usa um homem assim, e começa a dar conselhos para Deus. Irmão, o que você não constrói para a eternidade não adianta. As realizações que realmente importam são as que você deixa para as futuras gerações. Isso nós chamamos na igreja de legado. Então não adianta, você não pode trabalhar só para um culto, você não trabalha só para encher cadeiras, você não trabalha só para ter a igreja cheia para mostrar na internet. Esse não é o propósito. O que você deixa depois da sua morte é o legado que seguirá adiante depois de você, depois que você for embora. Então, peraí, quando eu morrer eu vou deixar um legado? Às vezes você não precisa morrer, você só precisa subir. Elias fez isso, ele subiu, não morreu, e deixou a capa. À medida que você vai subindo, você tem que ir deixando um legado.
Você tem que ir deixando pessoas no lugar que onde você passou, e talvez elas vão fazer melhor do que você, e tomara que façam. E você não tem que ficar chateado com isso. Amém? As pessoas vão fazer melhor do que você. Amém, irmãos? Sabe como que eu vivo hoje? Financeiramente, eu vivo com as ofertas que eu ganho dos filhos que eu discipulei, dos pastores que eu cuido. Eu vivo com a oferta deles. Eles me dão oferta, irmão, tanta oferta que eu tenho que distribuir um pouco para os outros. Eu vivo, o meu salário são os filhos que me dão. Por quê? Porque essas coisas não pararam em mim. Tem gente aqui que prega muito melhor do que eu, tem muito mais graça do que eu, certamente vai escrever mais livros do que eu, certamente vai andar numa unção mais avassaladora, porque ele não vai ter que arrancar, derrubar, destruir e arruinar, ele só vai plantar e edificar. Nós tivemos que derrubar umas coisas, arrancar outras. A gente pegou o terreno virgem, teve que arrancar pedra, arrancar toco, né? Nossos filhos já vão pegar terra asfaltada, já vão carregar uma velocidade maior. Então aquilo que nós levamos 10 anos para fazer, eles vão fazer em 2, não é? Aquilo que a gente levou 20 anos para fazer, eles vão fazer em 20 dias. Amém, irmãos? O que você deixa depois da sua morte, legado é isso, é o que vai seguir adiante. E talvez você não precise nem morrer. Jesus deixou claro em João 14:12, ele disse: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, não o que eu quero fazer, fará as obras que eu faço, ele diz. Fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou ao Pai. Você está me entendendo? Jesus deixou um legado para você fazer, deixou uma trilha, deixou uma forma de fazer correta. Ele é o modelo correto de fazer a obra de Deus. Ele obedeceu ao Pai em tudo, fazia só o que viu o Pai fazendo. Então a minha pergunta aqui: como nós vamos ser lembrados depois que a gente não estiver mais aqui? Como eu vou ser lembrado? Porque Salomão, ele ficou conhecido como sábio, Moisés como servo do Senhor, Abraão o amigo de Deus, Davi ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus, Paulo é o apóstolo dos gentios, Alexandre o grande, Judas o traidor. Então as escolhas que você faz agora, elas vão deixar um legado para as próximas gerações, e certamente você vai ser lembrado por isso, vai ser lembrado pelos problemas que você solucionou e pelos problemas que você causou. As pessoas sempre vão lembrar você por isso. O que você solucionou e o que você causou. Nós somos chamados para curar feridas, não para criar feridas. Amém, irmãos? Será que eu serei lembrado pelos problemas ou pelas soluções? Então investir no futuro para mim é isso, é construir um legado em pessoas. Não é só deixar uma mega, super, ultra igreja, não. É construir dentro das pessoas, porque as pessoas que dão continuidade. Então a preocupação de Moisés, eu acredito que é uma preocupação que eu e você precisamos ter como pastores das próximas gerações. Eu me sinto hoje aqui, irmão, a geração de Ezequiel, de Isaac, a geração que está no meio, que está juntando Abraão e Jacó, que está juntando os irmãos que estavam assentados nas cadeiras e as crianças que estavam aqui ontem. Eu me sinto essa geração do meio, a geração do sacrifício, a geração que sacrifica um pouco mais, que desentulha poços, para passar de uma geração passada para uma geração futura um evangelho digno de aceitação e digno de continuidade, porque o que estamos fazendo tem que ser digno de continuidade, irmãos. Amém, irmãos? Então eu vou ser lembrado por isso. E a preocupação de Moisés, eu não vou dizer que é a minha preocupação, porque não estou preocupado, mas é uma coisa para a gente se pensar. A preocupação de Moisés para a próxima geração era as 4 funções primordiais aqui. Ele disse: Senhor, levanta um homem que saia diante deles. Ele disse: Senhor, levanta um homem que saia diante deles. Ou seja, um homem que tem caráter,
um homem que tem exemplo, um homem que deixa um exemplo para as próximas gerações. Esse homem vai na frente deles, e ele não vai na frente porque ele é o melhor, ele não vai na frente porque ele é o que mais faz, porque ele é o mais digno, não, ele vai na frente para deixar um legado, ele vai na frente para pisar no chão e deixar uma marca, que saia diante deles, que tenha caráter para ser exemplo, porque para pregar você não precisa ter caráter, você precisa ter caráter para deixar um exemplo, um modelo, amém, irmãos? Porque a gente pode pregar muito bem aquilo que a gente pratica muito mal. Então nós precisamos pensar nisso, que saia diante deles, que seja exemplo. Mas ele não falou só que saia, ele disse que entre diante deles. Quem é esse cara? É aquele motivador, é aquele quando as pessoas não têm coragem para entrar, ele está sempre puxando a turma, sabe, o motivador. Irmão, eu amo líderes motivacionais, mas veja bem, todo líder motivacional, para ele falar de motivação, ele não tem que deixar as pessoas parecidas com ele, ele tem que arrancar das pessoas o que elas já têm e mostrar para elas mesmas, porque o que as pessoas têm, talvez ela não viu. Motivar é você fazer a pessoa olhar para dentro dela, não é a pessoa olhar para a sua estratégia, para a sua performance, não é para a pessoa olhar para a forma que você faz, mas você dizer para ela: olha, dentro de você tem uma capacidade que você ainda não conhece, você precisa conhecer o que Deus plantou dentro de você. O meu trabalho não é fazer as pessoas olharem para mim, é fazer as pessoas olharem para elas mesmas, amém, irmãos? Então, um líder motivacional, às vezes a gente não gosta dessa palavra, eu não gosto de pregação motivacional, mas a motivação é você fazer a pessoa olhar para dentro dela e ela acreditar no que Deus disse sobre ela, no que Deus colocou dentro dela. Mas às vezes muitos líderes têm roubado isso das pessoas, muitos líderes roubam isso das pessoas, as pessoas não podem olhar para elas, e eles conseguem provar para as pessoas que se as pessoas olharem para elas, elas não vão conseguir continuar. Não, você tem que olhar para você, sim. Você tem que olhar para você, porque Deus não tem filhos perfeitos, Deus não tem filhos prediletos. Certamente Ele colocou dentro de você aí uma capacidade que você ainda não conhece. E o trabalho de todo líder é fazer você olhar para você mesmo, para que você se enxergue. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como? A mim mesmo. Eu preciso amar a mim mesmo, amém? Então eu preciso de alguém que saia diante de mim, mas também entre diante de mim. É aquele solucionador de problemas, é aquele cara que tem sempre uma palavra quando a casa está pegando fogo. Ele tem um balde d'água na mão, ele não traz desespero, ele traz soluções, amém, irmãos? E quando ele vai contar um desespero para você, ele diz: olha, fica tranquilo que eu já estou resolvendo. Ele compra a briga é dele, ele vai na frente das pessoas: fica tranquilo, já estou resolvendo isso, já estou indo. Traz problema, mas traz soluções, amém, irmãos? Eu vou te falar, você não vai querer andar com quem só cria problema. Por quê? Porque já bastam os seus, é ou não é? Então, essas 4 funções primordiais para as próximas gerações. Então, irmãos, quem tem mais de 40 aí e menos de 60, se prepare. Nós somos a geração de Isaac. Nós precisamos ir diante de uma geração, entrar diante dela, amém? Entrar diante dela, mas por favor, nós precisamos ser modelos. Não é pregador de informações, não é só informações teológicas que são importantes, mas não é só isso. E outra coisa que Moisés falou para Deus, que os faça sair, e a outra coisa, que os faça entrar. Então, que saia diante deles e que entre diante deles, que faça-os sair, ou seja, que saque esse povo. Um líder intercessor, ele está diante de um povo, tirando o povo do buraco, tirando o povo da grota, tirando o povo do lago, tirando o povo da derrota. Ele é um intercessor, amém, irmão? Esse é o problema da mensagem motivacional, se ela não for intercessória. Você precisa ser intercessor das pessoas que estão perto de você.
Você é um líder, Deus te chamou, você é um pastor, Deus colocou uma igreja na sua mão para você conduzi-la. Então eu e você precisamos entender isso. Nós somos intercessores. Eu fui chamado para tirar a pessoa dali. Eu não posso abençoar uma pessoa no Egito, eu tenho que tirar ela do Egito para poder abençoá-la. Deus não derramou a sua glória no Egito. Ele disse: vocês têm que sair daqui. Ele não derramou a sua glória no Egito. No Egito ele derramou sentenças de juízo. Deus tem lugares que Deus não pode te abençoar. Então o seu problema não é falta de bênção, é que o ambiente não está de acordo. Deus não vai abençoar coisas erradas. Eu preciso reconhecer meu erro, e aí sim Deus pode amar e abençoar o meu coração, porque Ele já me ama mesmo. Mas tem lugares que Deus não pode derramar a sua glória. Então o seu problema não é falta de glória, é o ambiente que está equivocado. Você está me entendendo? Pegou, irmão? No Egito não vem glória, no Egito vem juízo. Então às vezes as pessoas vão parar na sua frente e dizer: pastor, eu quero que o senhor ore por mim para Deus me abençoar. Pergunta quem é ela, pergunta como ela vive. Não, mas você não pode chegar e meter. Isso é botar a mão na cabeça precipitadamente. É você abençoar coisas que Deus está dizendo não. Não pode, não é dessa forma. Eu vou transformar primeiro, depois eu abençoo. Amém, irmãos? E quem é que faz isso? Quem faz isso é a liderança, irmãos, da igreja brasileira. Quem faz isso no Brasil é a liderança da igreja brasileira. Bateu na sua porta, você precisa saber o que você está abençoando. Uma vez eu me lembro, eu era recém-convertido, acho que eu tinha uns 6 meses, 10 meses de crente. Uma pessoa foi na rádio que eu trabalhava e pediu para mim ir lá no comércio dele orar. Eu cheguei lá, era uma casa de show. Popetinho, poperon. Aí eu disse: ô meu amigo, eu não vou orar não, vou orar por você. Pode ser? Não, eu queria que o senhor abençoasse o meu estabelecimento. Eu digo: se eu estender a mão aqui, você vai fechar. Por que? Eu disse: porque Deus vai mudar o seu ramo. Popetinho, poperon não vai dar mais para você, né? Vai ser aleluia e glória a Deus. Então eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida. Você é um homem que precisa de transformação. Você está me entendendo? Tem coisas que você não põe a mão, porque Deus não vai selando tudo, carimbando tudo. Não, deixa que eu cubro, deixa que eu faço. Não. O seu trabalho é o seu intercessor, é tirar a pessoa dali. Amém, irmãos? O seu trabalho é tirar a pessoa dali, que os faça sair, que saque esse povo, intercessão, e que faça entrar. Quem é que introduz alguém na promessa? Quem é? Quem é que introduz no destino? Quem é que introduz uma pessoa no destino dela? É um pai, irmão, é uma mãe. Então você não é só um líder, motivador, motivando pessoas. E Moisés se preocupou com isso. Ele disse: Senhor, levanta um homem que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair também, e também que os faça entrar. Ou seja, alguém que introduza essas pessoas numa promessa, que coloque eles debaixo da graça de Deus. Uma liderança dessa nação precisa ser paterna. Uma liderança precisa ser paterna, ela precisa agregar para os filhos. A liderança dessa nação eclesiástica não pode botar os filhos a trabalhar para ela. Ela trabalha para dar destino aos filhos, e filhos biológicos, filhos espirituais. Amém? Eu quero declarar isso sobre essa geração em nome de Jesus. Nós somos uma geração que vai introduzir muita gente no seu lugar. Por isso que tem gente que passa na sua vida e diz: cara, depois que eu conversei com você, eu fui destravado, eu fui ativado.
depois que eu sentei com você, eu entrei no meu propósito, ficou mais leve. Por quê? Porque você é pai, você é mãe, você introduziu ele, você disse: olha, faça assim, Deus vai te abençoar. Nós declaramos homens e mulheres compromissados em colocar as próximas gerações no seu verdadeiro lugar, no seu devido lugar. Nós não vamos encher as cadeiras de gente vazias, nós vamos encher as cadeiras e transformar essas pessoas nos seus propósitos. Em nome de Jesus nós declaramos isso, amém. Agora olha para Josué. Esse é o homem que Moisés pediu. Deus disse: levanta. Moisés disse: Senhor, tá bom, o senhor não vai me levar? Tá bom, eu pisei na bola mesmo. Ok, então levanta um homem que faça isso, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar. Ou seja, ele não só faz as pessoas entrar, ele vai junto, ele entra junto. Ele não faz só as pessoas entrar, ele está dentro. As pessoas entram porque estão vendo ele lá dentro. Você faz reunião de oração, você não vai orar. Você transferiu a reunião de oração da sua igreja para o ministério de intercessão. Você terceirizou a oração que era para você fazer, pastor, e não o ministério de intercessão. Aí na sua igreja tem um ministro de louvor, aí você transferiu para ele a adoração. Você não adora a Deus, você só chega na hora de pregar. Ele está falando. E a gente é um pastor que não ora, que não jejua, que não adora a Deus. Quando é para adorar, diz para o ministro de louvor: adora a Deus, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Quando é para orar, chama o ministério de intercessão e diz: ó, gente, vocês precisam orar. Um líder que entra, quando quer colocar alguém ali, ele tem que pisar primeiro, irmão. Você quer levar a igreja para lá, você tem que ir junto. Amém. Você quer lavar a cadeira, vai lavar também, nem que seja só para os outros ver. Você nem sabe lavar a cadeira, mas vai, só para eles ver. Para quê? Para deixar o modelo. Pedro só andou sobre as águas porque viu Jesus andando. Se você é um líder que não anda sobre as águas, não cobre dos outros uma coisa que você não faz. Você é um líder que não oferta, não dizima e cobra da igreja o dízimo. E você dizima para quem? Você cobra uma coisa dos outros que você não faz. Você não pisou, as pessoas ficam olhando. Você fala uma coisa e faz outra. Aí elas não sabem se elas seguem o que você fala ou o que você faz. Se nós queremos uma liderança sadia, eu tenho que pisar primeiro. E se ninguém pisar, eu piso sozinho, irmão. Se ninguém quiser ir, eu vou sozinho. Se ninguém quiser dar, eu dou sozinho. Se ninguém quiser fazer, eu faço sozinho. Até aparecer alguém que entenda o que eu estou fazendo. Foi assim que começou. Nós começamos assim, comecei sozinho. Peguei a bicicleta, Cairaci me deu e fui para a rua. Fui para a rua, daqui a pouco apareceu um, daqui a pouco apareceu outro. Daqui a pouco o pastor Vilmar pegou a igreja Raiz de Jessé e botou junto no pacote. Vamos lá, vamos ajudar eles a levantar comida. Aí daqui a pouco apareceu o pastor Lapa, emprestou o carro. Daqui a pouco apareceu outro, e foi indo, e tá aí, virou isso aí, essa bagunça celestial. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não pisei nela, irmão? Tem que amar as pessoas, e você ama. Tem que orar, igreja, você ora. Irmão, vocês têm que ofertar, você oferta. Eu não posso morrer por aquilo que eu fui chamado para curar. Eu fui chamado para curar, irmão. Eu não estou aqui para mandar ninguém fazer nada, eu faço. Eu faço. Eu faço. Deus chamou você, precisa acreditar.
Ninguém, você que é pastor, ninguém na sua igreja pode orar mais que você. Você tem que ser o cara que mais acredita. E se todo mundo for embora, você está lá, você vai ficar. Uma vez foi um irmão conversar comigo aqui no escritório. Ele disse: pastor, pai do Senhor, pastor, eu vim me desligar, eu estou indo embora. Eu digo: leva eu também. Ele disse: não, pastor, eu estou indo embora porque eu não concordo, muita coisa aqui eu não concordo. Eu disse: eu também não. Ele disse: mas o senhor é o pastor. Ele disse: para você ver, você tem a opção de escolher, eu não tenho. Eu vou ter que ficar mesmo não concordando com você. Você não concorda comigo e não me suporta, mas eu tenho que suportar você. Aleluia! 10 minutos estava nós dois chorando, abraçados. Ele disse: é verdade, pastor, não, vou ficar aqui e tal. Ele disse: eu vou embora daqui, pastor. Eu disse: leva eu junto, irmão. Faz 20 anos que eu estou doido para ir embora daqui. Os crentes só incomodam. E eu doido para dizer: e você é o primeiro. E ele disse: não, pastor, mas o senhor é o pastor da igreja. Eu digo: e você é o quê? Você não é a igreja? Não, mas como é que eu disse? Cara, eu disse: pastor, tem muita coisa aqui dentro que eu não concordo. Eu disse: eu também não. Mas eu tenho que suportar, irmão. Né, pastor? Eu digo: tem que suportar as imaturidades de muita gente. Eu tenho que suportar os irmãos. Você vai 20 coisas certas, fez uma errada e ele já emburra. Tem que suportar o irmão. Quando uma palavra fala, pega ele levanta e vai embora. E segura o dízimo, não dá o dízimo porque ficou bravo. E eu tenho que suportar. Aí ele disse: pastor, mas eu não estou aguentando mais. Eu digo: eu não aguento faz tempo, irmão. Mas Deus me colocou aqui é o meu laboratório. Aqui eu misturo as formas até achar a forma. E aí quando eu acho a forma, eu prego. Daí as pessoas dizem: meu Deus, que palavra. Claro, a palavra, você foi misturando forma até achar a fórmula correta. Então é isso, é muito fácil soltar. É muito fácil deixar tudo. É muito fácil. É muito fácil ser um líder irresponsável. É muito fácil. Não, irmãos, eu fui chamado para morrer aqui. Eu não tenho saída. Eu não tenho escolha. Eu penso que eu não queria escolher. Eu não tenho. Você não tem escolha. Se você acha que tem escolha, você não tem chamado. Eu vou repetir para ficar bem gravado. Escreve. Se você acha que você tem escolha, então você não tem chamado. Deus não te chamou. Eu tenho que vir. Você nem sabe, essa noite eu não dormi. Acordei a noite inteira. Tive dor de cabeça, diarreia. Tive uma noite de rei. Cheguei aqui, fui tomar chá para hidratar, tomar água. Estou aqui. Por que eu não... Mas pastor, coloca alguém para pregar. Eu coloco, eu não tenho problema com isso. Mas eu vou deixar esse diabo me parar? Eu sei que é uma guerra. Eu sei que ontem a gente expulsou demônios assassinos aqui. Estamos guerreando. O diabo quer. Onde é que a gente atacou ontem? No útero, no ventre. Essa noite, a noite toda, dor no ventre. Eu estou entendendo, irmão. Eu não estou doente, não. Fica tranquilo. Eu não tem escolha. E você chega: meu Deus, que unção. Se você estivesse no meu banheiro hoje, você ia ver a unção. Amarela. Acordei umas 20 vezes para ir no banheiro hoje. Eu disse assim: o senhor vai deixar eu dormir ou não? Ou vai ficar aqui no banheiro comigo? O senhor resolve também, me ajuda. Como é que eu vou entrar num ambiente da unção depois de passar a noite no banheiro, Jacques? Não é? Claro. Segura. Tem uma hora que você tem que segurar a língua assim, para ela não cair junto. Perseverança. Eu estava arrumando um nome bonito para isso, cara. Aí você não se dá conta disso. Você veio de longe. Às vezes você está com um problema lá no seu ministério.
Aí você viajou, atravessou o país, atravessou o estado, gastou dinheiro com passagem aérea, pegou o carro, dirigiu a noite inteira para vir aqui. Como você não vai estar preparado para cuidar do seu coração, irmão? Sabe o que Paulo diz? Em nós opera a morte, para que em vós opere vida. Entendeu? Os demônios com que você está lutando, as lutas que você está enfrentando lá no seu ministério, a partir do momento que você entrou aqui e colocou isso na mesa para a gente, eles passam a ser os nossos demônios também. Eles passam a ser as nossas lutas também. Por isso tem muita gente caindo do evangelho. Por quê? Porque não está preparado para entrar em guerras, irmãos. Não está preparado para entrar em guerras. Sabe quando Davi chega para Saul, Saul diz assim: menino, você é muito menino, você não vai poder matar esse gigante. Ele disse: rei, lá quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, quando vem um leão e um urso e rouba uma ovelha do rebanho, eu vou atrás deles. Davi escreve isso. Eu vou atrás deles. Samuel escreve isso falando de Davi. Eu vou atrás deles, tiro a ovelha da boca do leão, vindo ele contra mim, eu o mato. Irmão, quando você tira a ovelha da boca de um leão, o leão não vai mais contra aquela ovelha. Tem muita gente que acha que fazer a obra de Deus é só pular, cantar e dançar, meu irmão. Para cada ovelha que você tira da boca do leão, aquele leão, ele já não vai mais incomodar aquela ovelha, ele vem incomodar você, que tirou a ovelha da boca dele. Era isso que Davi falou. Quando o leão vem e rouba a ovelha, eu tiro a ovelha da boca dele, vindo ele contra mim, eu o mato. Então não entra em guerras se você não suporta o leão que vai vir, se você não suporta o urso que vai vir. Por isso você precisa ter uma causa. Fala, Jackson. Coisa linda que estás falando, eu nem sei repetir isso aí. Não, a Bíblia diz que quem toma causa alheia segura um cão pela orelha. Mistério profundo. Quem toma uma causa alheia pega um cão pela orelha. Cada casal que você ajuda a recuperar o casamento, você ajuda a recuperar o filho. Cada viciado que você tira da rua, cada pessoa que se alimenta. Intercessor é isso, irmão. Intercessor é isso. Moisés deu a vida pelo povo e não entrou na terra por causa do povo. Você está me entendendo? Você está me entendendo, irmão? Então não deixa o povo ditar o ritmo da missão de Deus na sua vida. Você tem uma palavra de Deus para fazer. Você é alguém que pisa primeiro. Pisou primeiro, irmão? Irmão, tem gente que não fala comigo até hoje porque eu disse não para uma coisa. Tem gente que foi embora da igreja porque eu não podia ir no aniversário de 15 anos. Tem gente que foi embora da igreja porque o pastor não foi lá no dia que nasceu o bebê. Então essas pessoas não entendem o que é reino de Deus, irmãos. Estão sentados numa igreja com um pastor para fazer massagem nos seus egos. Obra de Deus não é isso, irmão. Obra de Deus é você tirar a ovelha da boca de leão e estar preparado para o leão. Sabe, as tentações que você ajuda as pessoas a se recuperarem. Pergunta para ele assim: como é que eu fico no domingo? Pergunta para ele assim: como é que eu fico no domingo? Que eu só de saber que eu vou ministrar à noite. Eu não consigo relaxar num almoço, eu não consigo relaxar num passeio. Vamos passear, depois a gente volta para o culto. Eu não consigo. Eu preciso estar trancado, eu preciso entender. Porque não adianta eu encher a igreja de ovelha e estar apanhando do leão em casa. Não adianta. Então quando você pega o seu carro e vem aqui, pastor, agora não é só o seu problema, é o nosso problema. É na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, é na prosperidade e na adversidade. Entendeu? Você pegou isso no seu espírito? Então paternidade é isso, é você entender. Você tem que sair diante das pessoas, ser exemplo, entrar diante delas, ser motivador, solucionador de problemas,
Você tem que fazer elas entrar, ser intercessor, e tem que fazer elas sair, ou melhor, tem que fazer elas sair como intercessor, e tem que fazer elas entrar como um pai espiritual. Alguém que vai ajudar as pessoas a encontrar seu destino. Tem conversas, irmão, de 10 minutos, que eu tive com grandes empresários, eles ganharam milhões, e eu estou juntando moeda de criança para pagar um terreno. Teve conversa que eu tive com homens de Deus, que a igreja mudou, a igreja hoje é maior do que a nossa, e nós ainda estamos juntando moedas para pagar um terreno, juntando moedas de criança. Por quê? Porque o que a gente carrega é muito maior do que a gente. Isso precisa de zelo, de proteção. Você está sentado às vezes com um empresário, você dá uma ideia para ele. Uma ideia, Léo. O cara vai lá e fecha um negoção de milhões. E aí você fica pensando, Deus, por quê? Que o Senhor é tão injusto assim? Ele diz, deixa eu te guardar. Deixa eu te guardar. O que cria vida nos outros não é riqueza, é palavra. Você pode dar dinheiro para a gente, se ela não tem juízo, ela bota tudo fora. O que cria vida nas pessoas é as palavras que você libera sobre elas. Então, se preparem. Se preparem. Porque tem muita gente rondando no deserto, esperando um pai, uma mãe que coloque o pé primeiro, para que ele coloque o pé depois. Tem muita gente perdida no deserto, e não é ímpio não, é crente. Tem muita gente na igreja, perdida dentro da igreja, não sabe o que faz, porque está faltando pais e mães, que coloquem o pé na frente e diga, venha, vai por aqui. Vai por aqui. Hoje, ainda se sabe, eu passo mais tempo com Deus do que com pessoas. Eu não consigo passar tempo mais com pessoas, o dia inteiro conversando, não consigo, eu passo tempo com Deus. Às vezes eu consigo conversar com uma pessoa por dia, 2, estourando. Por quê? Porque eu preciso ouvir, eu preciso falar. Talvez o que você está anotando aí vai mudar a sua cidade, vai mudar a sua denominação, vai mudar a sua família. Então eu não posso dar tiro para todo lado, irmão. O tiro aqui não é de metralhadora, é de bazuca. Tem que acertar num lugar só. Não dá para ser clínico geral agora, tem que ser especialista. Amém? Nós estamos em dias que não dá para cortar a veia errada. Uma palavra mal colocada, um pé mal colocado, você pode, sabe, uma palavra de motivação sem intercessão, uma palavra de amor sem justiça, você dá um abraço sem intenção correta, é muito perigoso hoje. Por quê? Porque é uma doença hoje no nosso século, a carência. As pessoas estão carentes, muitas pessoas abandonadas, muitas pessoas largadas, muitas pessoas que não deram certo, muitas pessoas que perderam pessoas que amavam agora na pandemia. Tem um ar de carência no planeta, irmãos. Você conversa com a menina da TAM, da Gol, da Azul, enquanto ela faz o seu check-in, ela chora. Você agradece 3 vezes a água que o cara traz com o aeromoço, que o aeromoço traz para você. Você agradece 3 vezes a água, pega na mão dele, obrigado. Ele já para, posso perguntar para o senhor uma coisa? Pode. O senhor é pastor? Eles descobrem, irmão, as pessoas estão carentes de gente que as ame, e nós não podemos mais ser uma liderança que não tem responsabilidade pela próxima geração. Nós não podemos ter uma responsabilidade. Ontem as crianças aqui sendo batizadas com o Espírito Santo, quem vê na internet não está entendendo nada. Eu e você precisamos ser pais nesses dias, pais e destinos. Agora que geração, olha, quando Moisés deu a ideia para Deus, olha, levanta um homem assim, que ele entre e que ele saia, mas que ele faça os outros entrar também, e que ele também faça os outros saírem. Aí Deus disse, eu já tenho homem. Se eu estou aí, eu digo é eu.
Deus disse: eu já tenho um homem. Deixa eu dar a característica dos próximos dias para você. Deus falou assim: ó, levanta, toma Josué, filho de Num. Toma Josué, filho de Num. Deus deu o nome dele e o nome do pai dele. A próxima geração não está solta, sem pastoreamento, sem discipulado, não está solta, não está jogada não está jogada por aí, não. A próxima geração tem pai. Ele diz: levanta Josué, filho de Num. Levanta ele. Tem alguém que discipula ele, tem alguém que cuida dele. Levanta esse cara. Lembra, Moisés, quando você estava na tenda comigo, ele ficava na porta da tenda? A glória era só você que recebia, a instrução era só você que recebia. Ele não recebia nada, ele não ganhava nada, a oferta era sua, a glória era sua, o poder era seu, mas ele estava sempre perto de você. E a glória que vinha sobre você respingava nele. Agora, Moisés, eu vou te recolher. Quem vai falar comigo é ele, quem vai receber a oferta é ele, quem vai ser abençoado é ele. Levanta ele, profeta. Toma Josué, filho de Num. Ele tinha pai, tinha alguém discipulando ele, tinha alguém enfiando o dedo no nariz dele e dizendo: você está errado. Tinha alguém dizendo, corrigindo. Nós vivemos numa geração que não quer mais ir à igreja. Nós vivemos numa geração que não tem nenhum líder para ouvir. Ouve quem quer, baixa o menu na internet. E a palavra meu negócio é com Deus, não é com homens. Se você não está sujeito a ninguém, não me diga que você está sujeito a Deus, porque nem Deus recebe a sua sujeição. Todo homem precisa de outro homem. Todo homem precisa prestar conta com outro homem. Toda pessoa precisa prestar conta, precisa sentar numa mesa de prestação de contas. Todo mundo precisa disso. Outra coisa que Josué tinha: toma Josué, filho de Num, em quem há o Espírito de Deus. Em quem há o Espírito de Deus. Deixa aí, meu filho, gostei da sua ideia, muito boa. Não era o Zé Ruela não, mano. Ele estava ali na porta da tenda, direto. Você vai ver Moisés falando com Deus, você vai ver Josué perto. Você vai ver Moisés lá ouvindo as instruções, você vai ver Josué por perto. Você vai ver Josué por perto. Sempre Josué estava lá, inteirado lá. Outra coisa que Josué tinha, outra característica: põe a mão sobre ele, ou seja, ele estava sujeito a alguém. Ele não só tinha pai, como ele estava sujeito a alguém. Irmãos, nós não podemos andar na unção do fugitivo. Nós temos que andar na unção do enviado. Quando Agar percebeu que ela estava gerando, ela começou a destratar Sara. Sara chamou Abraão, e Abraão mandou Sara repreender Agar. Sara repreendeu Agar, Agar fugiu. E Agar fugiu e ela encontrou um anjo. O anjo fez duas perguntas para ela, disse: de onde tu vens e para onde tu vais? Ela disse: eu venho da casa da minha senhora. O anjo disse: volta, te coloca debaixo da mão da tua senhora, porque a seu tempo eu também farei de ti uma grande nação. Sabe o que é que Agar precisava entender? Que o que ela estava gerando não era só dela, era da casa. Tem gente que anda na unção da casa. Ele pensa que se ele ir embora, ele vai levar a unção junto. A unção é da casa, irmão. Enquanto você não tem a sua unção, você anda na unção da casa. Quando chegou o tempo de Agar ir, Deus falou para Agar. Deus chamou Abraão e disse: despede Agar, abençoa ela. E Agar está aí. A descendência de Agar é o povo mais rico da terra. Você está me entendendo? Ande na cobertura de quem foi enviado. Agora, claro, tem lugar que a gente precisou fugir para não morrer. Não precisa levantar a mão, mas quem que já teve que fugir de lugares para não morrer? Não levanta a mão, não levanta. Está filmando, não levanta.
Se levantar, vira a câmera. Teve lugar que a gente teve que fugir para não morrer, ou não é? Teve. Põe sobre ele a tua mão. Outra característica de Josué: apresenta ele ao povo. Porque eu vou dizer, não adianta levantar um povo, um líder que o povo rejeita. É o que nós estamos vivendo na nossa nação. Não adianta você levantar um líder quando a metade do povo da nação rejeita. Não adianta, irmãos. Um líder que não tem habilidade de lidar com gente não pode liderar ninguém. Um líder chefe, um líder autoritário, não adianta. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é você se submeter à unção que aquela pessoa tem. Porque até você encontrar a sua unção, você vai encontrar, fica tranquilo. Eu nunca vi alguém andar em submissão e não encontrar a sua unção. Eu nunca vi isso. Todos vão encontrar a sua unção. Outra característica de Josué, filho de Num: o Senhor disse para ele, para Moisés: dá-lhe mandamento. Ou seja, toma Josué, filho de Num, em quem há o Espírito de Deus, põe a mão sobre ele, apresenta ele ao povo e dá-lhe mandamento. Ou seja, ele não vai fazer o que ele quer, tem um mandamento a ser seguido. Não é porque ele foi levantado, ele vai fazer o que ele quer. Tem uma obra, tem uma ideia original. Irmão, eu sou pastor, presidente e fundador desse ministério, Mevan. E nós temos muita gente boa aqui, que trabalha muito, que faz muita coisa boa, aqui em todo o Brasil. Então pode mexer, se quer fazer uma reforma, pode mexer na janela, pode mexer na porta, mas na coluna não mexe sem falar comigo. Porque a ideia original você não pode mexer. Se a ideia original é obra social, toda a igreja do Mevan tem que fazer obra social. Por quê? Para que ela dê certo. Se a ideia original é andar na unção, toda a igreja precisa andar na unção. Se a ideia original é discipulado, toda a igreja precisa ter discipulado. Se a ideia original não é o protagonismo de um só homem, então eu não posso ser protagonista de uma coisa, que todos podem crescer juntos. Então a ideia original é essa. Está entendendo? Então o Senhor falou para ele: unge ele, mas dá-lhe o mandamento. Ou seja, tem uma obra para seguir, tem uma forma para fazer, tem um jeito de fazer as coisas, amém? Põe sobre ele a tua autoridade. Que isso? Você chama o cara para fazer e põe sobre ele a tua autoridade. Tem gente que lê isso na Bíblia e não suporta. Por quê? Porque nunca foi submisso a ninguém. Nunca. Você está ouvindo isso de um homem chamado Moisés. Uma conversa dele com Deus. Deus disse: você não vai entrar. Mas ele disse: então levanta um homem assim, 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 assim. E Deus disse: tá bom, já tem um homem. Você vai dizer isso para ele, amém? Amém, irmãos? Amém. Pastor, mas eu não compreendo. Não vai compreender. Rubens Alves diz uma coisa interessante. Ele diz que um mar que se compreende não passa de um aquário. Você não vai compreender tudo. Você não vai entender tudo no reino de Deus. Você não vai acordar amanhã e vai estar tudo pronto. O descortinar acontece à medida que você vai andando, amém, irmãos? Amém? Levante um pouco a sua mão, vamos profetizar. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que Deus vai começar a te dar essas pessoas para você fazer transferência sobre ela. Mas primeiro, pare de bater na rocha. Pare de ferir a rocha, transfira o que Deus está dizendo. Não transfira somente uma movimentação denominacional. Transfira a palavra de Deus, transfira a voz do Espírito. Eu quero declarar homens e mulheres sendo levantados por Deus para um novo tempo nessa nação. Amém, irmãos? Amém. Se nós vivermos com Cristo, o mundo não vai nos atrapalhar. Eu quero declarar que nós vamos sair dessa neurose evangélica, com atos repetitivos sem base racional. Atos repetitivos sem base racional é uma neurose evangélica. Chega disso em nome do Senhor. A unção é fresca, o óleo é fresco, o negócio é diário, é cotidiano. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não importa se a pessoa cai para frente, para o lado, para trás. Não importa se ela fica de pé ou se ela cai, não importa. Não tem um padrão, amém, irmãos? Você está me entendendo aqui?
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós somos escravos das nossas próprias atitudes. Você vai precisar de coragem para entrar nesses lugares. Mas eu tenho vontade, só vontade não vai adiantar. Eu preciso ter coragem para mudanças, eu preciso ter coragem para transformações, eu preciso ter coragem para entrar em lugares. E a primeira pessoa que vai ser transformada sou eu não vou transformar nada ao meu redor sem transformar a minha movimentação primeiro. Amém? Amém, irmãos? Eu quero uma dupla porção, você não quer? Eu quero essa dupla porção, Beto. Eu quero, irmãos, uma dupla porção. Mas eu vou te falar, eu não quero daqui a 10 anos, ou a 15 ou 20, sentado numa cadeira arrependido, porque Deus me deu tantas palavras, me deu tantas diretivas e eu não cumpri. Eu me preocupei mais em fazer a vontade das pessoas do que dar realmente o que elas precisam. Tem muitas outras coisas que a gente poderia fazer para Deus, mas não adianta fazer sem paixão, irmãos. Não adianta fazer sem paixão. Todo mundo tem uma ideia a cada 10 minutos. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não diz isso? Por que você não diz aquilo? Amém, irmãos? Eu quero uma dupla porção. Mas quando você anda na dupla porção, você não pede uma dupla porção do milagre. Eliseu não disse para Elias: me dá a dupla porção do teu milagre. Ele disse: me dá a dupla porção do teu espírito. Eu quero o seu espírito. Eu ando perto de homens e mulheres de Deus, e eu estou de olho não é na movimentação deles, eu estou de olho no espírito deles, no espírito de excelência que eles vivem, na nobreza que eles vivem, na forma como que eles se movimentam em cada detalhes contundentes, irmãos, que mudam a vida das pessoas. Eu volto a declarar, tem muitas outras coisas que a gente poderia fazer, mas sem paixão não adianta. Eu não estou falando de paixão pela igreja, eu não estou falando de paixão pela música, paixão pela Bíblia, eu estou falando de paixão pela presença do Senhor. Amém? Irmãos, o Brasil tem os seus próprios celeiros, nós não vamos precisar importar mais nada, gente. O Brasil tem os seus próprios celeiros. Olha, me entenda com todo o coração, com todo o amor do meu coração. Não são tempo de traduzir canções. São tempo de entrar num quarto, pegar a viola e cantar suas dores, cantar suas perseguições, cantar suas tristezas, cantar a glória que você está vivendo, a glória que você está recebendo. A canção tem que sair do seu interior. Pode ser o beabá, irmão. Eu sou do tempo que um homem em Belo Horizonte entrava com um violão dentro do quarto e dizia: Jesus, quão doce tu és, não há outro como tu. Pronto, só. Eu sou do tempo que a gente não queria muita coisa, a gente só queria cantar a voz do coração. Brasil, você tem a sua própria unção, sua própria canção, sua própria movimentação, sua própria liturgia. Eu não menosprezo a unção estrangeira, eu não menosprezo a unção estrangeira, a estratégia estrangeira, a música estrangeira, a liturgia estrangeira. Mas Brasil, chegou a tua vez, Brasil. Eu não quero só viver de uma unção que despejo sobre os outros, eu quero viver sendo ministrado por Deus internamente todos os dias. Amém? Amém? Então me entenda no seu espírito, por favor. Quando eu falo de uma coisa, eu não estou tentando anular outra, por favor. Mas nesses dias nós precisamos mais de pregadores ungidos do que pregadores preparados. Nós precisamos de homens que despejam a unção, porque homens que buscam a unção, eles vão querer se preparar, Beto. As escolas dominicais vão estar cheias no domingo, porque esses homens ungidos, eles querem mais de Deus. Eles não querem só dizer glória, 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 eles querem saber quem é a glória. Eles querem entrar nesses lugares. Um pregador preparado não significa que ele está ungido, mas um pregador ungido, ele vai se preparar. E o que quebra o jugo é a unção, não é a inteligência. A unção que despedaça o jugo não é a sua inteligência. A sua intelectualidade não traz luz sobre Jesus. É Jesus que traz luz sobre a sua intelectualidade. Amém? Amém?
Pastor, mas a luta. Meu irmão, se você se prepara, não significa que você está ungido, mas se você está sendo ungido, buscando a Deus, você vai ter fome pelas Escrituras, você vai ter fome de ler bons livros, você vai querer um mestre sentado na sua mesa, abrindo as Escrituras e destrinchando você por dentro, e aí você vai ver o que é viver na unção. Escuta, quando você se torna precioso para Deus, você também vai se tornar importante para o diabo. À medida que você vai entrando no coração de Deus, você também, o diabo vai te tratar com mais importância. Amém? O diabo também vai olhar para você e vai dizer: quem é esse cara? O que esse cara está pensando? Talvez você não tenha o reconhecimento das pessoas da sua cidade, talvez você não tenha o reconhecimento das igrejas da sua cidade, mas se você tem o reconhecimento das regiões celestiais, você vai servir a tua cidade mesmo sem ter reconhecimento. Lembra de quarta-feira, para que Deus te ungiu rei? Para levar comida para os seus irmãos que te rejeitam. Foi para isso que Deus te ungiu rei. Amém? Amém? Louvado seja Deus. E quer saber, tem algumas unções que ainda não foram feitas. Um dia Deus deu uma diretiva para Elias, 1 Reis 19, 15 a 21. O Senhor disse assim: vai unge Hazael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Tinha uma escala de prioridade: 2 reis e um profeta. Por que é 2 reis e um profeta? Porque você pode escapar da espada de um rei, mas da espada de um profeta você não escapa. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Então Elias ele não ungiu os outros 2 reis, ele ungiu, foi direto e ungiu o profeta. Mas Deus determinou, disse: olha, você vai ungir Hazael primeiro, depois você unge Jeú, depois você unge Eliseu. Elias foi primeiro e ungiu um profeta, e fez um discípulo. Por quê? Porque ele ungiu primeiro alguém que ia estar perto dele, que ele pudesse transferir essa unção, para que depois os reis pudessem ser estabelecidos. Às vezes eu vejo essa nação na correria para ungir um rei para essa nação. A igreja está nas ruas tentando ungir um rei, com todo respeito no meu espírito, no meu coração, pelo amor que tenho, mas não é de um rei que o Brasil precisa, porque da espada de um rei escapam, mas ninguém escapa da espada de um profeta. Deus deu para ele: unge 2 reis e o profeta. Ele começou de trás para frente. Eu vou ungir primeiro o profeta, porque ele vai me ajudar a estabelecer os reis. Você está me entendendo? Quem precisa ser ungido é a igreja. A igreja não precisa de um Brasil restaurado, é o Brasil que precisa de uma igreja restaurada. A palavra profética, ela precisa ser restaurada na igreja, ser restaurada nos púlpitos. Amém, irmãos? Eu não creio que o propósito de Elias só começou de trás para frente por negligência. Não, eu creio que foi de propósito. Eu creio que Elias começou de trás para frente. Ele pensou: primeiro eu vou ungir um profeta, vou transferir meu coração para ele, vou jogar minha capa sobre ele, e ele vai ajudar a ungir os reis que essa nação precisa. Não tente construir sozinho o que Deus mandou você construir em conjunto. Amém? Se Deus falou que Eliseu vai ficar no teu lugar, então eu vou chamar ele primeiro. Vai ungir Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em teu lugar. Ele vai ficar no meu lugar? Então eu vou começar por ele. Eu vou começar por ele porque esse lugar que eu estou não pode ficar vazio. Esse lugar que eu estou não pode ficar vazio. Você está entendendo que nós precisamos ser restaurados? A palavra profética na igreja precisa ser restaurada, irmão.
Se Deus me chamou para construir, então eu vou prepará-lo. Eu vou me preparar para que Ele construa em mim, debaixo da unção. Eu vou me preparar para isso. Não tente terminar sozinho e passar depois tudo pronto. Não, você chama a pessoa e vai ungindo ela enquanto caminha, enquanto constrói. Amém? Nós temos que ir construindo e preparando construtores. Amém? Até porque nós não estamos gerando filhos espirituais. Ah, meu filho espiritual. Não, nós estamos gerando os próximos pais espirituais. É os próximos pais espirituais. Se você está ungindo só filho espiritual, você para ele em você. Você não deixa ele prosseguir como pai. Você não deixa sair nada dele. Se ele não come de você, você não para. Você parou, ele tem que parar. Não, ele tem que continuar. Porque você não está ungindo filhos espirituais, você está ungindo os próximos pais espirituais. Homens e mulheres que vão dar continuidade. Amém? Então, daí sim eu estou cooperando com a construção geracional. Amém? Irmão, depois de Jesus, Elias foi a subida mais honrosa de todas. A subida mais honrosa de todas foi a de Elias depois de Jesus. Ele subiu com honras. Muitos viram, sabiam que ele ia subir. Elias fez o que era para ser feito. Elias recebe 3 tarefas, mas ele começa de trás para frente. Por quê? Porque ele não vai deixar o lugar vazio. Se Deus está te levando para cima, você não pode deixar o lugar vazio. A mensagem hoje está bem sóbria, né? Eu gosto quando eu falo para os pastores, eu preciso dessa sobriedade. De noite a gente bebe, se embriaga, mas agora eu preciso dessa sobriedade. Eu vou abrir um espaço aqui na frente. Por favor. Obrigado, irmãos. Se vocês afastar um pouquinho, eu agradeço muito. Não sei se você vai corresponder a esse chamado, mas essa obediência, essa obediência que protege a unção. Eu não sei se você vai responder esse chamado, mas seria muito bom você responder. Eu quero orar por você, pastor. Você líder que se sente perdido. Amém? Eu preciso da ajuda dos irmãos, tá? Eu preciso da ajuda dos filhos da casa. Eu não vou ficar rodando no deserto, não. Eu vou entrar num lugar. Jesus, és meu amigo.